diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, carentes de graça, de misericórdia, do Seu amor, do Seu poder. Ensina-nos a ser uma igreja santa, zelosa, comprometida com o Seu reino, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Nos ajuda nessa difícil tarefa de transmitir a Sua palavra, não só retórica, não só um sermão, mas algo que transforme a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Só mais um pouquinho de brilho aqui, Giovanni. Presta atenção, irmãos. Esse tema aqui é muito pastoral, muito prático e muito oportuno. Preste muita atenção. Eu deveria pregá-lo no domingo, mas eu posso repeti-lo em outra ocasião, porque muitas pessoas precisam ouvir. Preste atenção. Como cristãos, existem vários aspectos da nossa vida que devem se alinhar com a palavra de Deus, ok? Várias áreas, aspectos da nossa vida. Deus deixou vários mandamentos, os quais nós devemos observar. Mandamentos que abrangem todos os aspectos do nosso ser. A grande maioria dos mandamentos tem a ver com o nosso comportamento, ok? Entretanto, esse comportamento também envolve nossas palavras. Existem mandamentos para nossa boca. A Bíblia nos orienta como devemos usar os lábios. A Bíblia ensina que tipo de palavras devemos falar. Sim, a Bíblia fala isso. Nós temos textos com abundância, tanto no Antigo quanto no Novo, ensinando como usar a boca, a fala, as palavras. Nesse sentido, eu vou abordar não como usar as palavras. Eu vou abordar um dos muitos aspectos da vida cristã sobre a língua. Tem vários pontos para tratar sobre a boca, a língua, as palavras. Mas eu vou abordar apenas um essa noite. Eu vou falar sobre a pureza dos lábios. Portanto, o tema da minha mensagem hoje é o crente boca suja. O cristão de boca suja. Preste atenção. Infelizmente, há uma quantidade enorme de crentes que não sabe usar sua boca. E uma quantidade enorme de crentes que não se deu conta que não é qualquer tipo de palavra que pode ser pronunciada. A conversão alcança a nossa língua, a nossa boca, e faz ele ter um linguajar puro, santo. Agora, o que você encontra de crentes desbocados? Da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra impura. Paulo começa a carta de Efésios expondo o plano da redenção que Deus elaborou desde a eternidade. Está no capítulo 1. Vai tratar, a carta é uma carta soteriológica.
Depois Paulo ora para que os efésios compreendam a profundidade deste plano da redenção. Isso também está no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo ele diz que essa redenção foi uma obra da graça. E também no 2 ele diz que a conversão ocorre somente pela graça, por meio da fé, é o que está no verso 6. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. No capítulo 3, Paulo mostra que essa salvação pela graça por meio da fé, que foi produto do plano redentivo que ele criou na eternidade, alcança não só judeus, mas como também gentios. É isso que Paulo está tratando no capítulo 1, 2 e 3. Agora chegamos no capítulo 4, que é o texto que eu abri. No 4, Paulo vai mostrar os efeitos dessa redenção na vida do indivíduo agora salvo. Agora salvo, possuindo uma nova vida, Paulo vai mostrar, escute, como devemos viver nesse mundo. Agora com a nova vida, como devemos viver nessa sociedade. Ele começa a fazer isso no verso 1. E no verso 1 ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Que vocação é essa que ele foi chamado? Os capítulos 1, 2 e 3. O plano da redenção. Então, capítulo 4, verso 1, Paulo roga. O que é isso? Ele faz um apelo. Eu exorto, eu imploro a vocês, Efésios. Você implora o quê? Que andeis. O que é andeis? Se conduzam, adotem uma nova postura, de modo digno, de acordo com a vocação, com a nova vida. Então Paulo está dizendo aqui, depois de explanar o que Cristo fez, no capítulo 1, 2 e 3, ter salvado, transformado, agora ele faz um apelo. Eu exorto vocês que se conduzam de acordo com o que foi feito com vocês. Andem agora, tenham uma postura, um estilo de vida, um comportamento digno, de acordo com a conversão, com a salvação, com a nova vida. E aí Paulo começa a listar o tipo de comportamento que o cristão deve andar. O tipo de comportamento que aquele que recebeu nova vida deve andar. E no verso 17 ele vai começando: não andei como os gentios, e vai, não tem a mesma postura dos ímpios, e vai listando. Não andem em dissolução, não se envolvam com a mentira, nem com o furto, nem com a impureza. Ele então lista aspectos práticos daquele que recebeu a nova vida, deve andar. Então a conversão transforma o ser do indivíduo, ele muda o seu comportamento. E Paulo trata isso do capítulo 4, em várias áreas onde o comportamento do crente, do pecador, é afetado quando ele se converte. Aí, quando Paulo chega, está tratando isso no verso 1, quando ele chega no 29, o que Paulo faz? Ele diz que essa nova vida também alcança as nossas palavras. Nossas palavras também são afetadas pela nova vida, pela conversão. Quando há conversão, ocorre uma transformação no nosso vocabulário. A língua não fica isenta, a língua não está imune à conversão.
As palavras não estão isentas, elas são drasticamente afetadas pela nova vida. É o que ele diz em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Olhe para mim. Todos os homens são conhecidos por suas palavras. Todos os homens adotaram um tipo de vocabulário. Os ímpios são conhecidos pelos seus lábios sujos. É típico do ímpio os palavrões, palavras de baixo calão. É isso que quer dizer palavras torpes. Esse é o tipo do vocabulário do incrédulo, do ímpio. Mas Paulo diz que os cristãos não podem ser conhecidos por esse tipo de palavras, por esse vocabulário. Entretanto, meus irmãos, eu estou horrorizado com o que eu venho contemplando. Escute, eu nunca vi uma geração com a boca tão suja, tão imunda, tão torpe, tão imoral como a nossa. Nós estamos hoje convivendo com crentes que não têm nenhum pudor em seus lábios. Eu sou um homem público, uma figura pública, eu trafego por vários tipos de locais, regiões e de classes sociais. O que eu acompanho no comércio, quando eu lido com comerciantes ou vendedores, no meio do comércio, cristãos, que se dizem cristãos, o linguajar que essas pessoas usam, ou pessoas nos trabalhos, como empregado ou patrão, parece que essas pessoas, quando não estão no ambiente de culto, elas se transformam. Esses homens, quando estão nas suas empresas, eles se transformam. É uma coisa imunda o que eles dizem para os seus funcionários. É uma coisa imunda o que funcionário diz para funcionário. É uma coisa imunda, eles cantam no louvor, eles fazem parte, ficam na portaria da igreja, mas são pessoas de boca impura, suja, imunda. Está aqui, chora, canta, louva, faz parte de coral, de louvor, de ministério, de diaconia, mas no ambiente de trabalho, na sala de aula, com os pais, é um vocabulário indecoroso, imundo, reprovável. Nas visitas que eu faço, eu não acredito nas coisas que eu ouço. Eu visito lares, famílias, e conversa vai, conversa vem, sempre escapa uma coisa imunda. Eu tenho que segurar. Fui visitar uma família, e um senhor começou a falar com ele, eu falei, meu irmão, o que é isso? Não, é meu trabalho, eu sou policial. O que tem isso a ver? Eu não aguentei, eu tive que repreender. Você tem coragem de falar um negócio desse? Na frente de um pastor? Devia responder, não pastor, é porque é hábito, eu só estou fazendo o que eu pratico diariamente. É uma vergonha para um Deus santo. No telefone, os áudios que gravam, as mensagens que escrevem, como trata seus clientes, seus empregados, os seus patrões, seus professores, seus pais. Isso jamais deveria ocorrer entre o povo de Deus. Pastor, por que você está assim? Porque você nasceu num século banhado de iniquidade e acha que é normal. Você vai ver ao longo da Escritura, isso é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Vamos entrar no texto.
Você tem uma ideia do que Paulo está falando? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que quer dizer a palavra torpe? Olhe para mim. No grego quer dizer sapros. Sapros. Para você ter uma ideia o que Paulo está falando aqui, você deve conhecer um outro termo que deriva dessa palavra. Você já ouviu falar dos saprófitos? Saprófitos é uma classe de seres que se alimenta de algo que está em decomposição. São seres que obtêm os seus nutrientes a partir de tecidos mortos, em decomposição, podres, pútrido, estragado. Paulo está dizendo aqui que torpes são palavras podres, palavras em decomposição, palavras estragados, que é isso? Palavras impróprias para o consumo, palavras que fazem mal, é isso que quer dizer torpe. Nesse sentido, palavras torpes envolvem o quê? Palavras sujas, palavras imorais, palavrões, palavras de duplo sentido, palavras com conotação sexual, palavras que levem os outros a pensamentos impuros. Por isso ele usa sapros. O que é isso? Palavras que corrompem as pessoas, palavras que degradam a consciência dos outros, palavras que mancham, que sujam, que fazem mal aos outros. É isso, por isso Paulo usou sapros, que degrada o ambiente, que deprava o ambiente, que suja a mente das pessoas. Por isso, Paulo está exortando no Efésios 4:1, Paulo está exortando, está rogando. E note, preste atenção, ele está proibindo o uso de qualquer uma dessas palavras. Você não notou o texto? O texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Paulo está dizendo que não haja nenhuma menção, nenhuma pronúncia, nenhuma. Existem palavras que não podem ser pronunciadas pelos crentes. Você notou? Não saia nenhuma, não há uma exceção. Nenhuma. Você entendeu que a Bíblia, ela é assim? A Bíblia diz nenhuma. Existem palavras que não podem ser ditas pelos cristãos. Não há acordo, não podem ser ditas. Existem palavras que não podem ser pronunciadas. Vou te dar um exemplo disso. Não é para abrir, olhe para mim. Em Efésios 5, nós estamos tratando o 4. O 5, ele trata a mesma coisa que o 4. A nova vida do cristão. E no verso 11, olha o que ele diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Ele está falando das obras infrutíferas das trevas, do pecado, do ímpio, as orgias, a iniquidade desse mundo. Aí no 12 ele diz assim: porque o que eles fazem oculto, eles quem? Os ímpios. O que eles fazem oculto, até o mencionar é vergonhoso. Entendeu? Paulo está falando das obras das trevas, de uma vida impiedosa, mente entregue ao pecado. Ok? E ele está ensinando a não se envolver com elas, antes reprová-las.
e reprovar as coisas perversas. Paulo diz que as coisas perversas que eles fazem não devem nem ser mencionadas, mesmo para usar como exemplo. Não está dizendo nem que se praticamos ou não. Existem coisas que nem como exemplo podemos pronunciar. O que eles fazem oculto, até o mencionar é vergonha. Ou seja, tem palavras que mesmo para usar de exemplo, mesmo numa reunião séria, mesmo num contexto, elas são palavras que a boca do crente não pode dizer. As coisas perversas que eles fazem não devem ser mencionadas. O que ele está dizendo com isso? Tem palavras, Francis, que em contexto algum podem ser usadas pelos cristãos. Qualquer contexto. Em uma cirurgia envolvendo uma equipe médica, se tem um cristão lá, essa palavra não pode ser usada nem aqui nesse contexto. Por quê? Novamente, porque faz parte da nova vida. Eu vou ler, escute, isso aqui é melodia. Faz parte, Colossenses 3, verso 1 a 8. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas lá de cima. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que é? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Olha o 8. Mas agora o quê? O que é? Agora, a nova vida, a conversão, mas agora, abandone todas essas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. A língua novamente. A língua novamente. Morreram com Cristo? Morremos. Ressuscitaram com Ele? Ressuscitamos. E agora? Mude seu vocabulário. Mude seu vocabulário. Isso é um assunto tão sério, que só em Efésios, Paulo gasta 2 capítulos. 2 capítulos. A carta tem 6. 1/4 da carta é destinado para a boca, para a palavra. Como é que isso não é sério? No 4 ele fala, olha o 5, escute, olhe para mim. Efésios 5, verso 3. Mas a impudicícia, o que é isso? Impudicícia. Mas a falta de pudor, imoralidade sexual, indecência e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, não pode mencionar, não se nomeia, nem sequer fale, pronuncie, pois essas coisas não são próprias para os santos. Pois estas coisas não são dos santos, essas palavras não condizem com os cristãos. Olha só, ele continua, verso 4. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices. Em outra tradução, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Pelo contrário, ações de graça. Sabei isto, que nenhum incontinente ou impuro avarento herdará o reino dos céus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Estou conseguindo ser claro? Por quê? O que Paulo está falando? 5? Eleição incondicional antes da fundação do mundo, capítulo 1. Salvação por Cristo, aplicação pelo Espírito Santo, final do 1. 2, essa redenção é a obra da graça. 3, alcança judeus e gentios. 4, a nova vida, comportamento. Final do 4 e 5, comportamento envolve a língua. Nem se nomeie, gente. Nem se nomeie. Eu sei que você está falando assim. Eu sei que tem esposas que falam assim: coitado do meu marido, eu não conheço homem com a boca mais suja que ele. Eu sei que você sabe disso. O mesmo com mulheres, o mesmo com filhos. Agora, palavra torpe, palavras inúteis também entram. Muitos pensam que a Bíblia só reprova a pronúncia de palavras imorais. Não, absolutamente não. É só palavrão, palavra imoral. Palavras tolas, gírias, piadas, asneiras, tudo isso é reprovado. Porque o contraste que o próprio texto de Efésios 4:29 faz, indica meu ponto aqui. O que? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem, de modo que tudo que não edifica e não transmite graça para quem ouve é palavra torpe. Paulo inclui palavras que não geram edificação, que não transmitem graça, memes, excesso de brincadeiras, piadas que têm vários sentidos, conversas que não produzem nada, não ensinam nada, não quebrantam, não constrangem. Paulo reprova. Não fala palavrão, mas não fala nada que presta também. Está escrito aqui, ou não é o que o texto está dizendo? Não saia, ao invés disso, o que tem que sair? Só a que edifica e que transmite graça. Isso envolve o quê? Gente que abre a boca e só fala asneira, gente que só fala borracha, gente que não sabe fazer outra coisa senão contar piada, gente que só fala coisa que não tem proveito, que não tem utilidade, que não acrescenta nada, não agrega nada, não deixa ninguém mais inteligente, não constrange, não quebranta, é verborragia. Na nova tradução, na nova versão transformadora, diz assim, ó, Efésios 5:3, não haja entre vós imoralidade, histórias obscenas e conversas tolas e piadas vulgares. Aqui, ó. Não é só a palavra torpe. História obscena, conversa tola, piada vulgares, não são para vocês. E Paulo vai dizer o mesmo para Timóteo, 2 Timóteo 2,16. Timóteo, evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Imagina, Deus nos separou, nos colocou o Espírito dele. Antigamente o que tinha na Bíblia? Sacerdote, profeta e rei, eram os 3 ofícios. O sacerdote, profeta, Deus levantava Arão, Deus levantava Elias. No Novo Testamento somos os sacerdotes, os profetas, o Espírito de Deus habita em nós. O que o profeta falava? Abria a boca para edificação, exortação, consolo, ensino. Imagina Deus separar um povo dos muitos da terra, colocar o Espírito dele, escrever as leis no coração
E esse povo não fala outra coisa senão tolice e asneira. Ou a parte anterior, palavras de baixo calão. Não devemos, meu irmão. Olha como isso é grave. Está farto de textos. E quando o caso é com mulher, Pai Celestial, aí o negócio fica mais feio. Mulher depravada, mulher de boca suja. É a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Entretanto, estava ruim? Vai piorar. Entretanto, isso não é o mais grave. Existe algo mais grave a ser considerado. Escute. Algo que está associado às palavras e que não podemos deixar de lado. O que está associado às palavras? O coração. As palavras exterior revelam o coração interior. As palavras exterior refletem, revelam o coração interior. Veja nas palavras de Jesus, Mateus 12:34, escute: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em outras traduções, da abundância do que há no coração é o que fala a boca. Mas é mais profundo ainda, porque a palavra no grego para cheio quer dizer aquilo que sobra em excesso, ou aquilo que transborda. Então notem, não é tudo que está no coração que fala a boca, porque no coração tem muita coisa, mas é tudo que transborda, é tudo que está no coração em excesso, é tudo que sobra, é isso que ocupa a boca. Como assim? Peraí, a boca fala aquilo que mais interessa o coração, que mais preenche o coração. Tem várias coisas que ocupam o coração, mas a boca só fala aquilo que excede o coração, aquilo que ocupa a maior parte do coração, aquilo que chega a transbordar. A boca não consegue segurar, ela fala. Uau! Ou seja, tem muita coisa que você gosta, que você ama? Tem. Mas o que a boca fala mais é o que você ama mais. Já viu quando você joga um leite fervendo no copo? Quando você enche, o que sai? A espuma. Tem muita coisa no coração, mas é só o que você mais ama que espuma pela boca. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Preste atenção nas suas palavras. Eles perguntam para mim: nossa, pastor, o senhor tem tanto discernimento das coisas, né? Como é que você faz, Ondon? Não, eu só deixo você falar. Eu só fico, agora que eu estou entendendo. Fala, speak. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Presta atenção nas suas palavras, pois elas são o reflexo do seu coração. Se as palavras são sujas, o coração é sujo. Se as palavras são imorais, o coração é imoral. Se as palavras são impuras, o coração é impuro. Se as palavras são mentirosas, o coração é mentiroso. Se as palavras são tolas, vulgares, nécias, o coração é nécio. Não tem como.
Isso aqui é o almanaque da alma, a Bíblia. Porque o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Quando você vê uma pessoa amarga, iracunda, chata, só pragueja, só fala, só reclama, só faz piada, esse é o que está no tesouro do coração dela. O homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. Se um homem está, o contrário também é verdade. Se um homem está saturado, se o coração de um homem está saturado por Cristo, pela verdade, pela bondade, invariavelmente vai eclodir nas suas palavras. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, de lábios que professam o teu nome. Palavra, amor. Chega perto de um desse para você ver. Ele vai chegar assim: ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma tem sede de ti, como a terra seca que não tem água. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quem tenho eu no céu além de ti? E não ninguém na terra que eu queira mais que a ti. É impossível esconder o amor, a graça, a piedade, a justiça que está espumando pelo coração. Vai converter em palavras. Então isso nos traz um agravante. Que pobre coração essa pessoa impura tem. Essa pessoa. Porque veja só, se as palavras são reflexo do tesouro do coração, eu teria até que me desculpar de estar bravo. Porque você poderia falar: pastor, eu entendo que eu deveria ter um linguajar santo, eu deveria, mas quando eu abro aqui o meu tesouro, eu não encontro outra coisa senão tolices, borrachices, asneiras e imoralidade. Então eu só consigo refletir o que está aqui, cheio, no meu tesouro, no tesouro do meu coração. Que mais? Essas palavras não só revelam o coração, como também teremos que prestar contas delas. Teremos que prestar contas dessas palavras. No mesmo texto que Jesus fala, onde está o seu tesouro, está o seu coração, ele prossegue dizendo: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Eu não vou comentar esse texto. Eu vou deixar para o nobre John MacArthur comentando esse texto. O pecado aparentemente mais insignificante, que é um tropeço da língua, carrega em si o potencial de todo o mal do inferno. Nenhuma infração contra a santidade de Deus é, portanto, uma coisa sem importância. E no final, cada pessoa prestará contas de toda imprudência como essa. As cobras venenosas eram conhecidas por seus corações malignos, revelados por meio de sua boca venenosa. Toda pessoa é julgada por suas palavras, porque elas revelam a condição do coração. Imagina ter que dar conta de tudo isso. Deus nos fez para ser boca dele. Eu serei com a tua boca, Moisés. Não foi isso que ele disse? Coloquei minha... não diga sou uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca, Jeremias. Jeremias capítulo 1. Como vencer isso? Como lidar com minha boca suja? Talvez você entrou nessa categoria. Talvez você está escandalizado, assustado de eu estar tão bravo.
Você quer ver eu fazer você ficar bravo? Danilo, se você estiver no trânsito com a sua mulher e passar um daqueles caras, e destratar e chamar ela de imoral, ou daquelas palavras de mais baixo calão, você vai ficar passivo? Você para essa moto, você vai ficar tão irritado, que você vai pegar um colarinho desse cara e falar: feche a sua boca, lave-a antes de falar da minha mulher. Pois está aqui, sendo ofendido, alguém que é maior que a minha e a sua mulher. Alguém que está sendo profanado dia e noite por esse mundo perverso e por essa igreja mundana, que não sou eu nem é você, é o Deus triplamente santo, que já é ofendido como água nessa sociedade, quanto mais pelo povo santo dele. Isso não devia causar em nós uma revolta? De ver esses crentes achincalhar o nome de Deus, profanar o nome de Deus com as suas bocas imundas? Ou se alguém, Caio, se alguém falar da tua mãe, na tua frente, você vai falar: oi, obrigado por falar. Como vencer? Vamos primeiro tratar com as palavras? Não. Vamos primeiro no coração. Não é o coração que é a origem das palavras? É. Então, se eu quero mudar as palavras, eu tenho que mudar o coração. Eu vou ler Colossenses de novo e vai dar uma dica boa. Como então lidar com a boca suja? Colossenses 3, verso 1 a 5. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto e não da terra. Primeira dica. Porque quando a Bíblia fala pensai, cabeça, mente e coração, são palavras intercambiáveis, quer dizer a mesma coisa, mente e coração. Buscai as coisas do céu. Busque coisas espirituais. E pense nas coisas do alto. Ocupa a mente e o coração com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, a redenção de Deus, a glória de Deus, os atributos de Deus. Sature a mente e o coração de onde originam as palavras, com as coisas do alto. Por que ele prossegue? Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. Aí o 5, fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, mortificação da carne. Aí eu venho essas palavras: fazei morrer, subjuga. Como? Buscando as coisas do alto. E Filipenses 4:8 vai falar a mesma coisa. Como eu venço as palavras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração. Veja só, se o meu coração estiver cheio da verdade, do respeito, da justiça, da pureza, do amor, da boa fama, da virtude, do louvor, uai, o que vai sair da minha boca? Justiça, louvor, amor, bondade. Preencha seu coração e mente com essas coisas, e isso se reproduzirá em palavras. Não tem outra coisa. Faça isso. Faz morrer sua velha natureza. Pensas nas coisas. Lembra desse hino? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, ele estava maravilhado. Com o quê? Fico a pensar nas obras de suas mãos, o céu azul de estrela pontilhado. Ele estava pensando. E o que aconteceu?
virou palavras, canção. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Por que ele pronunciou isso? Porque o coração estava cheio do alto, cheio do céu, cheio de Cristo. Ele não conseguiu fechar seus lábios, então criou-se esse louvor. Oh, igreja, vamos ser uma igreja assim, uma igreja cheia de Deus, cheia da justiça, que quando abrir a boca não fale outra coisa, senão louvor a Deus. Quando eu medito em teu amor tão grande, medito, mente, coração, teu filho dando ao mundo para salvar. Segundo, primeiro tratamos o coração, agora segundo, domine sua língua. Depois de ter mudado o coração, é hora de domar a língua. Veja o que Tiago fala dessa maldita. Tiago 3, verso 2 em diante. Escute isso aqui, escute. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como a simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende ela. O ser humano consegue dominar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar doce e amargo? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma água salgada. Está falando no contexto da língua. Meus irmãos, se vocês são crentes, se vocês são santos, não profiram coisas impuras. Dome a sua língua. Como domar a língua? Em 4 tópicos e nós terminaremos. Primeiro, quer evitar a boca suja? Primeiro, fale pouco. Fale pouco. O gente tagarela, que é o tal do crente. Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Por que fala tanta asneira? Porque fala demais. E a Bíblia diz: quem fala muito erra, tropeça, mas quem modera os lábios é prudente. Provérbios 13, 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Quer lidar com a língua? Primeiro, fale pouco, fale só o que convém, fale pouco. Segundo, fale só no tempo certo. Provérbios 25, 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. O que é maçãs de ouro em salvas de prata? A salva é aquela bandeja. Maçã de ouro é aquela coisa perfeita, elegante, bela. Assim é a palavra dita no tempo certo. Ok? Então, primeiro, fale pouco. Segundo, fale no tempo certo. Terceiro, fale só coisas que edificam. Como Provérbios 4:29, como Efésios 4:29. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Conforme a necessidade, assim transmita graça às que ouvem. Que é isso? Manifeste graça no seu falar. Fale com graça. Fale coisas puras. Fale coisas que choquem, que constranjam, que consolem as pessoas. E segundo, fale coisas que edifiquem. Agregue para o próximo, ensine, o exalte, o levante, o edifique. Fale isso. Que mais? Fale coisas que edificam. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, primeiro, temperada com sal. Primeiro, agradável.
Fale o que é espiritual. Fale o que é proveitoso. Fale o que é amável. Fale o que é ponderado. Fale o que é equilibrado. Palavras agradáveis. Tem gente que conversa com a gente, parece que tem veludo na garganta e diamante no estômago. É tanta riqueza, é tanta amabilidade, é tanta coisa. Fale isso. E sal, o que é sal? Temperadas com sal. Sal tem duas propriedades, dá sabor e evitar o apodrecimento do alimento. Dá sabor, influencie com a tua fala, edifique, motive, instrua. E segundo, preserva da corrupção. Refreie o mal com as suas palavras. Exorte quem está falando mal. Bloqueie o mal. Impeça a impureza de chegar nos seus ouvidos. É isso. E Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora o 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Está querendo dizer o quê? Que a vida cheia do Espírito Santo eu devo cantar? Sim, está implícito aqui. Cantar, entoar louvor, sim. Mas quando fala falando através de salmos, a ideia de Paulo, use os salmos para edificar os outros. O que é isso? Fale a palavra. Abra a boca e cite versículos. Cite Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Cite a palavra. E quarto e último. Eu não tenho nada bom para dizer. Não? Então fecha a boca. Fica calado. Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tem nada bom? Fecha a boca. Calado. Eu não estudo, eu não tenho letra, não sei nada. Fica quieto. Provérbios diz que o tolo calado se passa por sábio. Irmãos, vamos rever nosso coração, nossas palavras. O mundo está de olho em nós, está com os ouvidos abertos para as nossas palavras. Que nunca mais você permita que os seus lábios pronunciem algo que ofenda e desonre o Senhor Jesus. Nunca mais. Se você é um homem que fez isso a vida toda, uma mulher que fez isso a vida toda, hoje você viu a gravidade. Você vai orar. Se você sentir liberdade, se ajoelhe e você vai pedir perdão a Deus de a quantidade de vezes ter usado indevidamente os lábios e pedir para Deus purificar seu coração, seus lábios a partir de hoje. Vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos orar.